Olá, internauta e ouvinte da 93 FM. Damos início aqui ao podcast Economia e Finanças, um programa de análise e comentários das tendências econômicas e financeiras do momento, além de entrevistas com empreendedores de sucesso. Aqui, a nossa cidade e região em destaque. O Economia e Finanças tem o apoio institucional da Liga dos Homens do Trabalho. O nosso assunto de hoje é Previdência Social. Publicação da Agência Brasil de janeiro deste ano informa que a reforma da Previdência estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previram modificações na virada de 2023 para este ano. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição, a pontuação composta pela soma da idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro para 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença de que é necessário ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição para os homens e 57 anos de idade e 30 anos de contribuição para as mulheres. Para ambos os sexos é necessário ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Na segunda regra, que prevê a idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 58 anos e meio para as mulheres e 63 anos e meio para os homens. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses as idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos as mulheres e 65 anos os homens até 2031. Nos 2 casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e 35 anos para os homens. A reforma da Previdência estabeleceu 4 regras de transição, das quais 2 previram modificações da virada de 2023 para 2024. Na primeira regra, que estabelece um cronograma de transição, a regra 86/96, a pontuação composta pela soma de idade e dos anos de contribuição subiu em janeiro para 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens. Os servidores públicos estão submetidos à mesma regra de pontuação, com a diferença, melhor dizendo, de que é necessário ter 62 anos de idade e 35 anos de contribuição para os homens e 57 anos de idade e 30 anos para as mulheres. Para ambos os sexos, é necessário ter 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Na segunda regra, que prevê a idade mínima mais baixa para quem tem longo tempo de contribuição, a idade mínima para requerer o benefício passou para 58 anos e meio para as mulheres e 63 anos e meio para os homens. A reforma da Previdência acrescenta 6 meses as idades mínimas a cada ano até atingirem 62 anos as mulheres e 65 os homens em 2031. Nos 2 casos, o tempo mínimo de contribuição exigido é de 30 anos para as mulheres e 35 para os homens. Afinal, qual o impacto para os contribuintes mais antigos e para os mais novos, quando o assunto é Previdência Social? Sobre este assunto, eu converso hoje com o Dr. Luiz Gustavo de Assis Crisafulli, ele que é advogado previdenciarista, formado pela Unipac aqui em Barbacena, na turma de 2007 a 2011. Especialista em Direito Público pela PUC-MG, Gustavo foi da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Barbacena, tendo sido presidente da referida comissão entre os anos de 2019 e 2021. Luiz Gustavo é o procurador adjunto do município de Antônio Carlos desde 2021. Doutor Luiz Gustavo, seja muito bem-vindo aqui na Economia e Finanças, é uma honra recebê-lo aqui e tratar de um tema importante e que tem mexido muito com a cabeça de quem está contribuindo à Previdência. Eu creio que a preocupação ainda maior para quem está começando a contribuir, né? Seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Bom dia a todos, bom dia aos internautas da 93 FM que nos acompanham aqui nesse podcast Economia e Finanças do meu grande amigo, professor Silvério. É uma honra poder participar desse momento aqui com você e a gente poder desenvolver, trocar alguma ideia sobre um tema que é um dos temas que mais fazem parte da vida do brasileiro no seu dia a dia, porque todo mundo está preocupado com como que vai ser o amanhã. E a Previdência é o melhor retrato do amanhã da vida do trabalhador brasileiro. Eu percebo, né, Gustavo, as sucessivas reformas da Previdência têm incomodado muita gente, né? Especialmente os contribuintes mais antigos. Eu estou nesse caso, a gente contribuiu há bastante tempo, já passa às vezes de 35 anos, muitos já passaram dos 35 anos de contribuição, e os especialistas estudiosos dos termos afirmam que
De certa forma, a reforma seria injusta? Essa é uma pergunta interessante. A reforma, de certa forma, foi injusta para quem contribui há mais tempo? Silvério, esse é um tema muito sensível para a gente poder tratar, porque antes da reforma todo mundo já tinha uma expectativa de como seria seu plano de aposentadoria. As reformas, nós temos que ter um tato com ela um pouco diferenciado, principalmente no que diz respeito à Previdência, porque são diversos fatores que influem numa reforma de Previdência. E nós não temos a condição de prever o futuro. Nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje nós estamos no mês de agosto, nós não sabemos como é que será o salário mínimo do ano que vem. A gente não sabe como que vai ser a inflação, a gente não sabe qual que é a expectativa de vida. Esses são todos fatores que influenciam dentro de um conceito de reforma. Mas nós precisamos entender que reforma da Previdência é algo necessário, tendo em vista essa evolução dessas situações da sociedade, mas existem reforma, numa condição de gênero, e reforma, condição de espécie, que foi essa emenda 103 de 2019, de 13 de novembro de 2019. Especificamente sobre essa reforma da Previdência, essa de 2019, dá para se dizer que ela foi um pouco injusta com os trabalhadores já da ativa. Criou certas regras de transição, como você bem disse na apresentação do podcast, que privilegiou certas classes, certas pessoas que já estão com uma capacidade contributiva avançada, com tempo de contribuição avançado, e não preservou quem, embora não tivesse com essa condição contributiva tão avançada, não preservou totalmente o direito dessas pessoas. Então, considerando as regras de transição, existem pessoas, trabalhadores, que estariam um pouco distante dessas regras de transição, mas que já tinham um tempo avançado. E para elas a mudança foi muito drástica, porque para elas vai passar a exigir o complemento da idade, e não só o complemento do tempo de contribuição como era antigamente. Então imaginemos uma pessoa que conta hoje que contava em 2019 com 49 anos, o homem, e 45 a mulher, mas que tinha 25 anos de contribuição o homem e 20 a mulher, ele não entrava em nenhuma das regras de transição. E da noite para o dia passou a exigir deles a idade. Então foi um aumento elevado. Antes, para quem estava com uma expectativa de faltar 10 anos de contribuição, 7 anos de contribuição, ou até 6 anos, passou-se a aumentar para 15, não por causa do tempo de contribuição, mas por causa da idade. Então, esse é o principal argumento para se dizer que, de fato, a reforma da Previdência ela foi um pouco injusta, principalmente para os trabalhadores mais antigos. Os trabalhadores mais novos, eles estão mais sujeitos, vamos assim dizer, a esses impactos de reforma, esses impactos de mudança. Então, de fato, não que para os mais novos não tenha sido injusta também, pois todo mundo, igual eu falei no início, se programou, ter uma expectativa de quando vai poder aposentar. E a reforma mudou drasticamente o pensamento nesse sentido. E a gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, porque a tendência é que daqui a algum tempo tenhamos uma nova reforma. É interessante que a reforma não é só no Brasil. Às vezes as pessoas acham a reforma da Previdência aconteceu só no Brasil, aí tem aquele mito. Não, aconteceu porque está roubando dinheiro. E a reforma da Previdência Social aconteceu e acontece em outros países, e levando em conta essa expectativa de vida das pessoas, né, no século XXI, que alterou, a expectativa aumentou. Né? Nós temos aí a presença de mais nonagenários, né? As pessoas já estão alcançando quase 100 anos. Podemos afirmar que, por esse motivo, o antigo modelo se tornou obsoleto? Igual eu te falei no início, não é só o aumento da expectativa de vida que gera a necessidade da gente falar de uma reforma. Mas é o principal motivo. Tanto que é um assunto que se debate não só com economistas e com pessoas da área jurídica, mas também pessoas da área de geografia. Por exemplo, o IBGE tem uma grande importância nesse cenário.
E aqui no Brasil, o nosso sistema de previdência, nós temos que entender que existem duas espécies de aposentadoria, que uma é a aposentadoria por tempo de contribuição e a outra a aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela no sistema antigo, né, antes da reforma, ela não exigia propriamente uma idade do trabalhador, ela exigia tão somente o tempo de contribuição. Esse sistema ele não é usado em outros lugares do mundo. Todos os outros locais do mundo, eles exigem, além do tempo de contribuição, exige também a idade. Falando da aposentadoria por idade, não vou muito adentrar nesse tema, porque os benefícios são semelhantes, mas eles têm suas diferenças. A aposentadoria por idade sempre exigiu a idade, mas um tempo de contribuição menor. O tempo de contribuição maior era só a aposentadoria por tempo de contribuição, aí forma de contribuição é diferenciada e tudo mais. Não vou muito entrar nesse tema, mas são esses dois benefícios que existem, melhor dizendo, aqui no nosso sistema. Então, de fato, o sistema antigo de exigir só o tempo de contribuição, levando em conta principalmente a expectativa de vida, mas as questões financeiras do país, tornou-se de fato obsoleto. Precisava-se realmente fazer uma adaptação. De fato, reformas são necessárias, são importantes para um equilíbrio, sendo que esse é um dos princípios da Previdência Social, é o equilíbrio financeiro e atuarial. E a reforma dela tem essa perspectiva, dessa questão de um equilíbrio financeiro. Então, passasse a exigir para a aposentadoria por tempo de contribuição, além do tempo de contribuição, passasse a exigir a idade, se aproxima dos modelos europeus, modelo americano de aposentadoria. É óbvio que os nossos benefícios são diferentes dos deles lá, mas o sistema em si se aproxima agora do sistema europeu. Então, o nosso, talvez, para atender essa questão do equilíbrio, ele estava, de fato, obsoleto. O ex-ministro da Economia, o Paulo Guedes, defendeu, inclusive, a criação de um sistema de capitalização individual, né? Sucessão ao processo vigente. E seria que no futuro o cara trabalhador tem uma conta para depositar as suas contribuições e não seria num regime geral, seria individual. Então, ele fazia essa proposta, né, de ser uma capitalização individual. Você acha que esse modelo seria possível e plausível de aplicação no Brasil? Num primeiro contexto, eu entendo que essa medida ela é inconstitucional, porque o nosso sistema de previdência ele tem alguns princípios constitucionais que regulam a sua atividade. Entre elas, nós temos o princípio da universalidade e temos também o princípio da solidariedade. O princípio da solidariedade, que é o que mais chama atenção nesse momento, é o princípio em que as pessoas contribuem uma pelas outras. Nós contribuímos, nós que estamos trabalhando na ativa, contribuímos para aqueles que já estão aposentados e que vão entrar no sistema. É como uma roda. As pessoas vão contribuindo uma pelas outras. É um sistema de mutualismo que a gente vê muito no seguro. Quando a gente afasta um pouco essa ideia de cada um ser o seu individual, nós afastamos o caráter de universalidade da própria Seguridade Social, da Previdência, e principalmente afastamos o caráter de solidariedade. Cada um contribuiria para o seu próprio regime. Temos que dar um destaque nesse ponto, indo além dessa questão de eventual inconstitucionalidade ou não, de como que funciona a Previdência no Brasil. Todo mundo fala que é mais interessante hoje você ter uma previdência privada do que depositar para o regime geral, fazer as contribuições, que é um modelo que se assemelha a essa ideia. Uma previdência privada é um modelo que se assemelha à ideia do ex-ministro da Economia. A gente tem uma diferença que no regime geral, além dela prever a garantia de uma renda futura, ela prevê os riscos, cobertura de risco.
Então, se você sofreu um acidente de trabalho, se você tiver uma doença profissional, ou também se você não tiver uma doença não profissional que te afaste do trabalho, que te gere incapacidade, pensão por morte, questão de gravidez, que é o salário maternidade. Nosso sistema de previdência é o que diferencia, inclusive, dos sistemas europeus. Ele prevê isso. Então, se nós entrarmos em uma dessas situações de risco, nós poderemos ter direito a um benefício. Na previdência privada, não é bem assim que funciona. A previdência privada ela é uma reserva para o futuro. Mas você não consegue, numa situação de risco, salvo determinados contratos, caso tenha essa previsão, você não consegue solicitar à sua empresa de cobertura de que você quer ser coberto por aquele risco. Isso vai atrapalhar o seu rendimento futuro. Então, existe essa pequena diferença. E eu não lembro de, na proposta dele, ele prever a questão da cobertura do risco. Então, assim, o que ele previa nessa mudança de sistema, às vezes pode ser benéfico para quem tem boa condição financeira, que tem reservas para que, numa situação de risco, consegue se cobrir. Mas para quem vive no limite, infelizmente com salário mínimo que ele é comprometido por alguma outra coisa, eu não vejo condição, se não prever o risco, da pessoa se manter nesse regime. Entendi. Inclusive, não tinha noção dessa inconstitucionalidade. E se prevê essa reforma do ministro da Economia, teríamos que fazer uma reforma também da Previdência, fazer uma alteração, né? Constitucional. E aí temos que ver, esse é um fator que eu não tinha noção. E temos que ver, inclusive, se é possível fazer essa alteração, tendo em vista as cláusulas pétreas, que nós não podemos mexer em reformas constitucionais. Exatamente. E o que dizer das aposentadorias especiais? Elas são muito polêmicas também, né? Quando se discute previdência, nós temos vários critérios para aposentadorias especiais, inclusive nós sabemos aí a questão de polícia militar, o pessoal fica exposto a atividades de alto risco, de periculosidade, e muito se discute aposentadorias especiais em alguns setores da economia. Isso tem alguma previsão de alteração? Tem sido feita alguma alteração nesse aspecto? A primeira coisa da sua pergunta, que é importante falar, que é uma das maiores críticas que essa reforma da Previdência sofreu, é a aposentadoria que nós chamamos de aposentadoria especial, que são aquelas pessoas expostas a agente de risco à saúde, agente nocivo à saúde, que são agentes insalubres, agentes periculosos, e nesse sentido. A previsão legal que existia é de uma redução de tempo para as pessoas expostas a esses riscos. Na verdade, é uma conversão de tempo especial em comum. A contagem de tempo é diferenciada. Essa contagem ela ainda existe. Todavia, por causa do implemento, da necessidade de implemento da idade, a grande vantagem que se tinha, que se dava, o benefício que se trazia para o trabalhador exposto a esse risco, ele reduziu drasticamente, porque passou a exigir dele a idade. Existiam trabalhadores que trabalhavam em condições de tempo de contribuição de 15, dependendo do nível de exposição, ou 20 ou 25 anos. Esse gerou um certo reflexo, porque às vezes ele vai continuar trabalhando numa situação de risco que gera prejuízos à saúde dele ou à segurança dele, mas ele vai trabalhar por mais tempo, porque vai exigir dele a idade. Uma questão semelhante é o que a gente pode ver também ao professor, que o professor exige o tempo de sala de aula, e passou-se a exigir a idade também. Então, às vezes, o professor vai trabalhar mais tempo em sala de aula do que o previsto na lei, porque ele precisa também implementar a idade. Já o outro ponto que você disse a respeito dos setores específicos, nós hoje temos diferenciado, é o regime geral, que é o dos trabalhadores do setor privado, trabalhadores autônomos, diferenciado para o regime próprio de previdência, que são os servidores públicos. No caso dos militares também? Eles têm o regime próprio deles. Cada setor militar tem seu regime próprio. A gente só tem uma observação para fazer, porque nem todo serviço público ele tem o seu regime próprio.
prefeituras de pequeno porte, elas hoje, assim, não necessariamente hoje pós-reforma, mas já há alguns anos já têm optado por se vincular ao regime geral e não mais ter um regime próprio. Porque o acesso ao serviço público ele já é mais diferenciado. Então, a forma de custeio dele, obviamente, também vai ser diferenciado. E tem a diferença, por exemplo, de regimes que o setor público, por exemplo, não tem o recolhimento do FGTS, que o setor privado tem. Exatamente. E dentro daquele próprio conceito de mutualismo, de solidariedade que eu falei no início, nós temos um número de trabalhadores do setor privado, trabalhadores autônomos também, muito maior do que os servidores públicos. Então, é um sistema que ele tem maior tendência a se manter, porque são mais pessoas contribuindo por mais pessoas. No regime público, tendo em vista a necessidade de respeitar aumentos salariais, todos esses reflexos, com menos pessoas contribuindo, um município menor ele tem uma chance de arrecadação muito menor com um custo muito alto. Se tornou até um problema de algumas prefeituras quando assumiram de criar seus próprios sistemas de previdência e antes nós não tínhamos um sistema único do INSS, né? Você tinha previdências para o setor, você tinha sistema de previdenciário nos anos 60 da área da indústria, da área do comércio, eram institutos separados por categoria econômica. E parece-me que a organização e a manutenção desse sistema para se capitalizar e se manter é que não conseguiu ser feito e caiu no INSS para ser maior, né? Maior número de contribuinte, um montante maior para administrar. Parece que passa por isso, né? Você tem um sistema, é como se fosse fazer um comparativo com um sistema particular de previdência, né? Para ele sobreviver, ele tem que ser muito bem administrado para ter esse montante, essa garantia no futuro. Parece que as prefeituras que arriscaram isso nos anos 80 abriram mão disso, né? Não vamos fazer isso não, porque ele não vai aguentar sustentar o sistema. As prefeituras, óbvio, se a gente ter como base prefeituras das capitais, que são municípios com melhor poder aquisitivo, municípios mais ricos, elas até têm uma condição de manter um regime de previdência, mas mesmo assim é ali no limite ou no vermelho. Né? É complicado. O nosso regime de previdência no Brasil, ele começou com a previdência dos ferroviários, porque nós éramos um país de extensa malha ferroviária, então era um setor que era o setor que mais gerava emprego no Brasil, fora o setor rural. Né? Nós sempre fomos um país essencialmente agrícola, somos até hoje talvez em menor escala, mas ainda somos. Os ferroviários eram o grande campo de trabalho que existia no Brasil no início dos séculos XX e foi o primeiro regime de previdência. Obviamente, outros trabalhadores também passaram a exigir, então foi-se criando regimes de previdência para cada sistema. Mas a partir do momento que você começa a diminuir a capacidade contributiva de cada sistema, isso influencia para aposentados, pensionistas e também para situações de risco. Aí que exigiu essa unificação, né? Parece que foi no final dos anos 60, nos anos 70, criou o INSS, um instituto único, né? Para as várias categorias econômicas. Ele sofreu várias mudanças, ele começou, muita gente ainda chama até hoje de INPS, que era o Instituto Nacional da Previdência Social, mas com o passar dos anos ele foi se aprimorando, foi mudando as nomenclaturas até chegamos hoje de INSS. E lá atrás, né, Gustavo, foi até justo com o pessoal da área rural, né? Porque à época parece que o pessoal da zona rural era prejudicado pela falta de um Instituto Nacional que cobrisse, né? Que acabou acampando o pessoal da área rural. Ele foi um dos sistemas antigos, que a gente chamava até de fundo rural, é um sistema antigo. Ele foi criado para a proteção do trabalhador rural. Nós temos a proteção do trabalhador rural até hoje. Inclusive, ela foi um dos temas da reforma da Previdência, mas foi um tema que não passou, foi retirado da reforma, até mesmo porque politicamente ele não é vantajoso, mas eu vejo também porque não se cria um sistema alternativo para o trabalhador rural. O trabalhador rural que entra nesse sistema diferenciado, hoje protegido pela Previdência, é o que a gente chama de segurado especial.
é o que ele trabalha em regime de subsistência. Ele trabalha para o próprio sustento, em regime de economia familiar. Ele tem lá o plantio dele, ele pode fazer um contrato de parceria com um grande produtor, mas ele trabalha para o próprio sustento, ele não trabalha para revender, ele não é um comerciante. Pequenas propriedades. Exatamente. Ele tem uma proteção diferenciada, ele tem uma redução da idade, ele não precisa contribuir, ele precisa comprovar o trabalho rural, mas ele tem que ser um trabalho rural nessas condições. Com o passar dos anos, até mesmo após a reforma da Previdência, a exigência que se passou a fazer dos trabalhadores rurais passou a ser uma exigência um pouco mais rígida. Exigiu um acervo probatório maior. E isso leva a um aumento do número de ações previdenciárias, né? Mas eles ainda recebem um tratamento diferencial. Eu acho que tem respeito dessa questão do nosso país ter um setor agrícola muito forte, mas ele sabe diferenciar o que é o agro, o produtor rural, o grande produtor rural, daquele que tem uma pequena propriedade no interior e não se... Um dos motivos, igual eu falei, de não ter passado na reforma, é porque não criou uma alternativa para ele. De incentivo econômico para ele. Até mesmo porque eu entendo que talvez seja difícil, porque ele trabalha para o próprio sustento. É aquele princípio da solidariedade que você citou no início. Né? Isso. O modelo foi criado com esse pensamento. Exatamente. E aí o trabalhador rural está incluso nesse modelo. Agora, você citou a questão das ações judiciais, né? Quando a gente fala em previdência, como é que está a questão dessa judicialização quando vai chegando o momento de aposentar? Isso está se tornando uma prática comum? As ações, igual eu falei, das ações e das situações de risco, principalmente das de incapacidade, e hoje a gente já pôde ver recente que o governo pretende fazer o pente fino. Essas são as ações que mais têm, junto com as ações dos trabalhadores rurais, que tem maior número de ações judiciais em face do INSS. Nós tivemos diversas mudanças no nosso sistema constitucional e sistema judicial que impactaram nas ações previdenciárias. Vou te citar um exemplo rápido, mas para você ver como que gera um certo impacto. Antigamente, nós poderíamos entrar com ações judiciais em face do INSS na justiça comum. Então, por exemplo, nós, moradores de Barbacena, poderíamos ir ao Fórum de Barbacena e ajuizar uma ação em face do INSS. Hoje não. Hoje nós só podemos ajuizar na Justiça Federal. Claro que ainda existe a alternativa de municípios que são com distância superior a 100 quilômetros de uma sede da Justiça Federal, o trabalhador pode ajuizar a ação na sede dele na Justiça Estadual. Mas nós, por exemplo, em Barbacena, que temos a sede em São João del Rei, com uma distância menor que 100 quilômetros, nós somos obrigados a entrar com a ação em São João del Rei. Um outro exemplo, por exemplo, o município de Alto Rio Doce, ele pertence à seção judiciária de Belo Horizonte, mas ele tem uma distância de Belo Horizonte superior a 100 quilômetros. Então, se permite que ajuize a ação no fórum, na Justiça Estadual, na Justiça Comum, em Alto Rio Doce. Isso gerou um certo impacto, porque muitas pessoas falaram assim, não vou entrar com essa ação agora não, porque eu tenho que me deslocar até São João del Rei, embora seja perto. Eu tenho que me deslocar até Belo Horizonte, tenho que levar testemunho, para mim é muito complicado. Isso gerou um certo impacto. Com a pandemia, nós tivemos o implemento nós já temos o implemento dos processos judiciais, o que também gerou aumento, em contrapartida gerou aumento das ações judiciais, mas com a pandemia nós tivemos o implemento das audiências eletrônicas por videoconferência. Então, isso aproximou a população do Poder Judiciário. O que antes era muito difícil, agora se tornou mais simplório, pelo fato de você poder fazer pela videoconferência. Mas isso, igual eu expliquei, isso você vê muito mais nas ações previdenciárias que dizem respeito ao trabalhador rural e nas ações de risco. As ações de aposentadoria, propriamente dito, elas tiveram uma queda acentuada porque
o requisito passou a ser implementado mais tarde. Entendi. Então, as pessoas que estavam relativamente próximas e que possivelmente ajuizariam uma ação, no presente momento elas podem não ter mais direito algum, tem que aguardar mais um tempo, e isso vai gerar talvez futuramente um reflexo de um maior número de ações. Nós temos hoje também uma mudança dentro do próprio INSS de análise de benefício, que em certos momentos são uma análise mais aprofundada, que nem sempre elas já resolvem, já dão solução àquela questão na própria seara administrativa. Existem outros pontos que não são tão aprofundados, que aí acabam levando ao ajuizamento de ações judiciais em face do INSS. Excelente explanação e esclarecimento para nós aqui na Economia e Finanças. Obrigado, doutor Luiz Gustavo, pela presença e esclarece realmente vários pontos, porque, de modo geral, é muito mito que envolve quando fala questões de legislação, de reformas, e agradecê-lo pela oportunidade de trazer vários detalhes aqui que, de modo geral, são desconhecidos. Eu agradeço a oportunidade. Eu quero só aproveitar o ensejo, a oportunidade para dar um pequeno recado, porque é um momento que todo mundo se preocupa, que é com a questão da sua vida previdenciária. Então, para quem tem interesse, procure um profissional, um especialista, e já faça um planejamento previdenciário. Verifique as suas contribuições, verifique se a sua contribuição está correta, se o valor está correto. Isso, além de gerar benefício para o poder público, para o sistema previdenciário, gera benefício principalmente para o trabalhador. Porque a partir do momento que ele se prepara, ele está atento a eventuais reformas, e as reformas elas nem sempre são vantajosas para o trabalhador, elas criam um impacto muito grande, semelhante a essa que foi agora, criou um impacto muito grande na vida do brasileiro, mas o brasileiro que ele consegue ter um planejamento previdenciário, ele consegue sofrer menos os impactos das reformas. Ele consegue se adaptar melhor às reformas. Então, é um conselho que eu dou para todo trabalhador. Procure o conselho, procure uma ajuda dos profissionais, que graças a Deus nós temos uma gama de profissional muito grande em Barbacena e no Brasil também, para que nós que o trabalhador possa ter um planejamento previdenciário. Isso para ele é muito importante, ter uma pequena noção. Nós não podemos prever o futuro, mas ter uma pequena noção do que pode vir ao amanhã. Excelente orientação. Obrigado, Luiz Gustavo, pela sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. E falando de previdência, não me deixa de vir à mente um outro tema importante para a solidez financeira de uma pessoa e de um país: a poupança. Vivemos o século do crédito abundante. Até onde esse crédito é real ou ficcional? Poupar não seria uma melhor opção? Com as taxas que envolvem atualmente a caderneta de poupança no Brasil, sabemos que esta não é hoje a melhor aplicação. Entretanto, vale aqui relembrar uma importante frase do presidente norte-americano Abraham Lincoln, que durante seu governo em meados do século XIX teceu comentários sobre economia, e palavras estas que, no mínimo, servem para nos fazer refletir sobre o andamento da economia de um modo geral nos dias atuais. Abre aspas. Não criarás a prosperidade se desestimulares a poupança. Não fortalecerás os fracos por enfraqueceres os fortes. Não ajudarás o assalariado se arruinares aquele que o paga. Não estimularás a fraternidade humana se alimentares o ódio de classes. Não ajudarás os pobres se eliminarem os ricos. Não poderás criar estabilidade permanente baseada em dinheiro emprestado. Não evitarás as dificuldades se gastares mais do que ganhas. Não fortalecerás a dignidade e o anônimo se subtraíres ao homem a iniciativa da liberdade. E não poderás ajudar os homens de maneira permanente se fizeres por eles aquilo que eles podem e devem fazer por si próprios. Fecha aspas. Uma ótima semana a todos, uma semana muito produtiva. Até a próxima.